Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro vídeo destinado a discutir e refletir sobre o pensamento de Guy Debord acerca das sociedades do espetáculo. No primeiro vídeo, nós fizemos uma abordagem introdutória ao tema, apresentando a definição de espetáculo, bem como as características que lhe são fundamentais ou inerentes. No segundo vídeo, nós trabalhamos a relação entre espetáculo e capitalismo. E no mesmo sentido, apresentamos também algumas características que dão suporte a essa relação entre capitalismo e espetacularização da vida ou das interações sociais, que seriam aí o controle do tempo, o controle do comportamento, que nos leva, não somente a um deslocamento do tempo cronológico, como também estimula de uma maneira significativa a formação de sociedades de massa. E na terceira videoaula, na atual videoaula, nós trabalharemos um último tópico abordado por Debord, que está ligado à relação entre sociedade do espetáculo e desaparecimento da opinião pública. Já adiantando a tese do Debord, a sociedade do espetáculo ela leva a uma destruição, a uma desfragmentação da ideia de opinião pública. E aqui, antes de entrarmos propriamente dito, de uma maneira propriamente dita, ao pensamento de Debord, eu só gostaria de fazer uma reflexão breve sobre dois aspectos. Primeiro, ligado à ideia de espetáculo. Eu sei que eu falei sobre isso no segundo vídeo, mas eu gostaria de retomar aqui, que está relacionado à ideia de que esse conjunto de imagens ritualizadas, ela sempre está defendendo um discurso. Então, por detrás dessas imagens, desse conjunto de imagens, sempre tem um discurso. Esse discurso ele tem um caráter mais explícito, mas tem também um caráter implícito. Pegando um exemplo que eu usei muito no segundo vídeo, de um filme de romance. Existe ali um discurso explícito no sentido de, olha, estou contando a história de um casal, uma narrativa, etc. A história do filme. Mas também existe um discurso implícito. Qual que é o discurso implícito? De vender uma idealização de amor, uma idealização de relacionamento, transformar essa idealização em mercadoria a ser consumida depois pelo espectador. Tudo isso nós discutimos aí de alguma maneira no segundo vídeo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, uma primeira informação que é importante, para entender a temática dessa videoaula, é lembrar que, quando eu estou falando de espetáculo, eu estou falando de defesa, de divulgação, de circulação de discursos. Discursos esses, como eu tenho afirmado aqui nos últimos vídeos, que estão, em última instância, vinculados ao capitalismo, à episteme capitalista liberal e etc. Então, essa é uma primeira informação preliminar. A segunda informação preliminar que eu gostaria de passar para vocês está relacionada à ideia de uma opinião pública. E aqui dois pontos precisam ser ressaltados quando falamos nesse conceito, opinião pública. Primeiro deles, a ideia de opinião pública está ligado a uma postura embasada da sociedade em relação a um determinado fenômeno social, político, econômico e por aí vai. Então é quando a sociedade ela se posiciona diante de uma determinada situação. E o pressuposto do Guy Debord é que uma opinião pública legítima é uma opinião embasada em conhecimento. É quando pessoas que conhecem o processo, ou uma comunidade, um coletivo, uma sociedade, conhece o objeto a que se busca posicionar e se posiciona de uma maneira embasada, de uma maneira fundamentada diante desse objeto. E aí, o segundo ponto, o que faz com que haja uma riqueza sociológica grande, ao se avaliar a questão da opinião pública, é porque a opinião pública
quando ela se desenvolve, quando ela se manifesta, ela tem um poder quase que total, extremamente significativo, de mobilizar as estruturas sociais. Então, por exemplo, e aí é algo que nos toca sensivelmente no campo do direito. Então, quando, por exemplo, pensamos numa área penal, é um caso, um crime que teve grande mobilização social, que teve grande repercussão popular. Essa opinião pública, por exemplo, se direcionando ou se posicionando para condenar um suspeito, né? E aí a ideia, né, dentro da lógica penal, é que o indivíduo só pode ser condenado depois de decisão condenando esse indivíduo transitado em julgado. Então, se houve uma decisão em primeira instância, mas se tem possibilidade de recurso, nesse caso ele ainda é um suspeito. É só quando tem a decisão transitada em julgado que esse indivíduo ele pode ser de fato considerado culpado da prática de um determinado delito. Mas percebam, se a opinião pública, antes mesmo de ter uma decisão de primeira instância, já condenou esse réu, essa opinião pública ela tem poder suficiente para influenciar um juiz, um tribunal, a se posicionar de acordo com a opinião pública. Nós sabemos que dentro de uma teoria, numa perspectiva constitucional, né, de uma perspectiva liberal de separação de poderes, o judiciário ele tem como função formal ser uma instituição contramajoritária. Ou seja, dentro de uma lógica constitucional, de democracia de direito, o papel do judiciário, formalmente falando, em tese, deveria ser de defender a Constituição, de defender a democracia, ainda que não sejam os interesses da maioria, ainda que não seja o interesse da opinião pública. Isso numa perspectiva estritamente jurídica, mas pensando o judiciário como uma estrutura social, pensando um juiz como um ser humano que está conectado numa sociedade, que tem vivências, experiências, que está dentro de um estrato social, tudo isso influencia o momento do julgar, né? Seria uma grande ficção acreditar que o juiz ele consegue se desvincular completamente da vida em sociedade, das suas experiências, dos seus valores que ele assimilou, dessa sociedade do espetáculo, ao qual ele também é um espectador, e que ele abandona tudo isso no momento de julgar, né? Seria, de alguma maneira, até ingênuo pensar isso. Então, de alguma maneira, o que isso vai... De alguma maneira, não. Então, o que isso gera? Isso, então, vai fazer com que, em regra, esse sujeito ele acabe se submetendo aos interesses ou à demanda da opinião pública. Na área penal, o que é muito comum? Esse réu, ainda que não haja provas contra ele, e isso pode acontecer, ainda que não haja provas contra ele, ainda que não haja indícios substanciais que o indiquem como, de fato, sendo o responsável pela prática de um delito, ele ainda assim ser condenado. E essa é uma das grandes gargalos e uma das grandes mazelas do direito penal, né? Nem sempre a pessoa que é encarcerada, que passa, né, por um processo, por uma instância prisional e é condenada pelo judiciário, é uma pessoa que de fato praticou um crime. E uma das causas disso está ligada a essa influência da opinião pública. Tudo bem? Então, feito esse esclarecimento acerca da ideia de discurso e da ideia de opinião pública, a gente passa, então, para as reflexões do Guy Debord. E aí, voltando lá, né, para o início da ideia do espetáculo, o que o Debord vai dizer? Que quando a gente pensa na estruturação das sociedades do espetáculo, ou seja, como que o espetáculo se estrutura, ele vai criar 3 categorias, ou a sociedade do espetáculo na história ocidental tradicionalmente se estruturou de 3 maneiras. O que ele vai chamar de uma maneira concentrada, de uma maneira difusa e de uma maneira integrada. Eu passo agora a explicar cada uma dessas formas de estruturação da sociedade do espetáculo.
A sociedade do espetáculo concentrada é quando os instrumentos para a produção do espetáculo estão concentrados nas mãos de um indivíduo, nas mãos de um pequeno grupo. Seria o exemplo das sociedades totalitárias. Então, quando pensamos, por exemplo, no nazismo alemão, a arte, ela é toda, e a indústria cultural, ela é toda monopolizada pelo Estado nazista, né? Pelo Estado nazista alemão. Então, o que ocorre? O filme que é produzido tem que refletir a ideologia do Estado, uma propaganda, um folhetim, uma fotografia, então tudo. A ideia de totalidade vem daí também, de controlar todas as esferas do humano, inclusive o espetáculo. Então, nesse caso, quando você tem os instrumentos para a produção do espetáculo centralizados nas mãos de um indivíduo, na mão de um pequeno grupo, nós estamos diante de uma situação de espetáculo concentrado. E percebam, né, como eu falei da relação logo no início do espetáculo e discurso. Nas sociedades de perfil concentrado, você tem o discurso único, né? Então, o discurso único é a regra ou é uma característica que sobressai nas sociedades de perfil concentrado. O extremo oposto, que seria típico das sociedades democráticas ou mais democráticas, seria o tipo de espetáculo de perfil difuso. O que seria a sociedade do espetáculo do perfil difuso? Primeiro, estaria relacionado ao fato de que há, de uma maneira mais difusa na sociedade, os instrumentos para a produção do espetáculo. Então, estaria acessível a um número, uma gama muito grande de pessoas, os instrumentos que viabilizam a produção do espetáculo. Então, por isso que fala-se, né, que as sociedades que têm aí uma tradição democrática mais consistente estaria vinculada a uma lógica de espetáculo difusa. E uma característica dessa sociedade difusa seria o quê? A pluralidade de discursos. Então, se na sociedade concentrada você tem a veiculação do discurso único, do outro lado você tem a sociedade que tem uma produção em massa de discursos e discursos pulverizados, né? Extremamente difusos acerca de um mesmo fenômeno, acerca de um mesmo objeto. E existiria um terceiro tipo, que eu imagino, né, que seriam, por exemplo, nas situações de sociedades que passaram por uma colonização, de países que dentro de uma terminologia, né, decolonial, seria o pós-colonial, seriam os países periféricos, por exemplo, países na América Latina, África, né, algumas regiões da Ásia. Então, nesses lugares, você teria aí uma sociedade tipo híbrido, o que o Debord vai chamar de sociedade de perfil integrado, que tem um pouquinho dos dois, né? Então, de um lado, você tem ainda alguns resquícios de sociedade integrada, e do outro lado, você também tem, ao mesmo tempo, resquícios de uma sociedade de perfil difuso. Que, quando a gente pensa o Brasil, fica mais fácil de visualizar essa lógica integrada. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, de uma maneira mais acessível, não plenamente, mas mais acessível, um notebook, um celular, um tablet, que eu posso produzir um espetáculo. De outro lado, você tem, por exemplo, emissoras de TV, que a concessão ela fica ali entre um determinado grupo específico, né? Inclusive, alguns anos atrás, estava se discutindo uma nova forma de organizar as emissoras de TV, e tinham vários projetos, e eu lembro que na época os projetos que defendiam que a concessão de canais de TV deveria ser mais democratizada, deveria ser mais aberta, ela foi muito combatida, né? Em especial
pelos os acionistas, pelos donos das grandes emissoras de TV. Então percebam que hoje a gente tem de um lado o celular, um notebook, que eu posso produzir um espetáculo, etc. E do outro lado, nós temos aí existindo concomitantemente determinados instrumentos para a produção do espetáculo, que estão nas mãos de um pequeno grupo, que estão nas mãos de um grupo, né, um segmento muito pequeno de pessoas. Qual que é a reflexão, então, a partir da apresentação desses tipos, né, de estruturação de sociedade de espetáculo? Quais seriam, então, as reflexões que o Debord faz? Ele vai perceber, e a defesa dele é que o espetáculo, pelas razões que a gente vem conversando aí desde o primeiro vídeo sobre o pensamento de Debord, o espetáculo ele vai minando o pensamento crítico, ele vai minando a reflexão, ele vai estimulando a passividade, estimulando uma postura contemplativa. Logo, o que ele percebe? Que de maneiras diferentes impede-se a formação de uma opinião pública fundamentada, de uma opinião pública embasada. Então, por um lado, se você tem, por exemplo, nas sociedades de perfil concentrado, você tem uma veiculação do discurso único e, consequentemente, uma sociedade que pensa e que é altamente manipulada e que pensa somente em uma direção, e aí você não teria a opinião pública no sentido forte, no termo, no sentido do Debord, que ele quer empregar para o termo opinião pública. Mas, por outro lado, a sociedade que se coloca como democrática e que difunde o espetáculo, ela não está democratizando no sentido idealizado, romantizado do termo, o conhecimento. Ela não está permitindo com que as pessoas se formem, se conscientizem e se tornem sujeitos críticos, em virtude das características que eu apresentei para você nos outros vídeos. Então, difundir a possibilidade de produzir espetáculo não quer dizer que eu estou estimulando as pessoas a serem conscientes, engajadas, críticas, muito pelo contrário. Eu tenho uma estratégia muito mais sutil, mais sofisticada e mais eficiente de alienação das pessoas. Então, seja um discurso único, seja um discurso plural, vai dizer Debord, chegamos no mesmo lugar, de formas diferentes, com propósitos diferentes, mas chegamos no mesmo lugar, que é de alienação do espectador, de produzir uma subjetividade passiva, sujeitada, subordinada. Então, hoje, por exemplo, né, é muito comum você conversar com as pessoas sobre um determinado assunto e as pessoas comentarem com você algo do tipo, olha, eu não sei me posicionar, porque é todo mundo falando uma coisa diferente. Então, numa determinada situação, tem um discurso totalmente favorável, totalmente contrário, de meio termo, e no mesmo sentido, né? Essa exposição contínua ao espetáculo, a ideia da subjetividade empreendedora do Deleuze, impede com que esse indivíduo tenha uma base de conhecimento, tenha uma tradição de reflexão de ética que ele saiba se posicionar. Porque se uma pessoa ela já tem uma tradição ética de pensar a si próprio, né, de cuidar de si, no termo Foucaultiano, de se preocupar, né, com o conhecimento, de ter uma base interna solidificada, quando ela é exposta às informações, ela ainda sabe se posicionar. Mas não é a característica de regra do sujeito contemporâneo, do sujeito empreendedor, do sujeito consumidor. Esse sujeito ele é um sujeito normalmente superficial, efêmero, que não consegue pensar nada com profundidade, ou mesmo vai vivendo no automático e nem pensa a própria realidade. Então esse sujeito ele é ainda mais manipulável por essas estruturas, seja numa lógica una, numa lógica concentrada, seja na lógica difusa ou na lógica intermediária, que é a lógica integrada. Então ele vai colocar algumas características, né? Então, qualquer perspectiva espetacular
vai nos levar a uma passividade, a uma dificuldade de questionar o discurso. Então, seja no discurso concentrado, no difuso ou no integrado, a gente tem uma dificuldade de saber se posicionar diante daquilo que nós estamos vendo. A tendência, né, é acreditarmos passivamente no que é exposto. Isso fica muito evidente quando a gente pensa o fenômeno das fake news no processo eleitoral. Então, as pessoas construindo convicções políticas, não nem com base em informações, eu diria com microdados, né? Então, muitas pessoas se convencendo a partir de um microtexto que lhes é enviado por aplicativo de mensagem. Então, não é nenhuma reportagem, é um microdado de uma mensagem que é mandada e isso formar uma postura política. Então, percebam como isso também é um processo de alienação. Então, uma outra característica, né, que está vinculada a essa ideia de desaparecimento da opinião pública, que o Debord ele vai colocar, é que esse desaparecimento também estimula um esquecimento de tudo o que já se sabia anteriormente. Então, o que ele quer dizer com isso? Como o espetáculo ele se foca muito no presente e numa idealização desse presente, de um futuro, todo um saber, todo um conhecimento, ou o passado das pessoas, ou do que elas viveram, é estimulado ao esquecimento, tá? Aqui, para eu tentar tornar as coisas um pouco mais compreensíveis, eu vou dar um passo atrás para discutir a questão da memória e do esquecimento. Então, percebam o seguinte, quando eu construo um discurso, ou quando eu construo, por exemplo, uma história, eu estou ao mesmo tempo determinando o que as pessoas vão lembrar, o que as pessoas vão esquecer. Então, se eu, por exemplo, sou um rei de um grande império, eu vou construir uma história que me favoreça. Então, percebam que quando se constrói uma história, eu não estou construindo a história como ela é. Eu estou construindo uma narrativa, uma perspectiva da história. Automaticamente, eu estou mostrando o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Nesse mesmo sentido, ou nessa mesma lógica, vai acontecer em relação ao espetáculo. Então, quando eu massifico uma informação, ou quando eu pulverizo informações, dentro de um âmbito da existência do indivíduo, eu estou determinando também o que vai ser lembrado, o que vai ser esquecido. Tentando dar um exemplo mais próximo da gente. Tem um documentário no Netflix muito bom chamado Privacidade Hackeada, que vai mostrar que, por exemplo, o Facebook, ele mostra informações para pessoas a partir dos gostos pessoais do próprio usuário. Então, à medida que você vai interagir no Facebook, ele vai colhendo informações sobre você, e ao colher informações sobre você, ele vai mostrar informações, publicidades a partir daquilo que você gosta, para que você fique mais tempo no programa, para que você fique mais tempo vinculado à rede social. E aí, nesse sentido, percebam, eu também consigo fazer o que vai ser lembrado, como vai ser lembrado, e aquilo que vai ser esquecido, que não deve ser lembrado. Então, isso também é uma forma de manipular, de distorcer, de desqualificar o que o Debord chama de opinião pública, não é? Então, percebam que essas seriam, então, as principais características. E aí, só para finalizar esse terceiro vídeo, o que eu diria para vocês? Que espetáculo e opinião pública são dois fenômenos que não combinam. A sociedade do espetáculo é uma sociedade que vai combater, que vai minar, que vai dificultar drasticamente a possibilidade de uma opinião pública formada, bem qualificada, bem fundamentada. O que a gente tem seria muito mais uma manipulação, uma alienação, do que de fato uma opinião pública genuína. Ok? Essas são as informações. Uma última coisa, né? Que é um posicionamento que a autora coloca e eu também gostaria de trazer para vocês refletirem. O Debord, ele tem uma visão muito negativa, né, do espetáculo. Então ele vê sempre o espetáculo numa órbita da alienação, de produção de subjetividade de consumidores, como nós falamos aí nos vídeos anteriores. Contudo, a autora que eu coloquei o texto para vocês na SGA vai colocar, né, essa indagação.
Será que o espetáculo ele só é ruim ou o espetáculo também pode ser utilizado com uma finalidade boa? Eu não tenho uma resposta pronta quanto a isso. Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem e, enfim, filosofassem sobre esse ponto a partir de tudo que discutimos nesses últimos 3 vídeos. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu expus essas informações, esses conhecimentos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo pelo fórum, que tentaremos saná-las da melhor maneira possível. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo. Bons estudos para todas e todos.